De conscientização, o Setembro Amarelo. Eu digo sempre que essas cores de meses são importantíssimas, né? Porque não faz alusão a uma questão que a gente precisa o tempo todo estar discutindo o ano inteiro, mas provoca uma discussão, né? Provoca uma discussão, uma data para provocar isso. E o Setembro Amarelo é o mês de ações mais intensas e campanhas em combate ao suicídio e valorização da vida. É um tema tão complexo que até no jornalismo é um tabu, né? Todo mundo que passou pela faculdade de jornalismo sabe do que eu estou dizendo. Sempre tem essa discussão, né? Casos de suicídio devem ser divulgados ou não, porque no momento que você divulga pode de alguma forma estimular, mas se você não discute também, como é que fica a situação? Vai acontecer todos os dias e vamos fechar os olhos para isso? A gente sabe que é a necessidade de combate mesmo, né? De evitar esse tipo de caso. A gente está vivendo uma sociedade tão ansiosa, uma sociedade tão, né, com tantos problemas. A Escola João Paulo I provoca essa discussão, todos os anos participa, né, de discussões como essa. E está vivendo um momento para além do Setembro Amarelo. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios os psicólogos Valmir Mota e Kleber Fialho, né? O Kleber, inclusive, é um estudioso a respeito da mente humana, né? É importante esse papo com ele aqui. Inicialmente, desejar boa tarde a vocês, agradecer a disponibilidade de vir falar com a gente. É um momento realmente muito importante. Eu vou fazer a abertura com o Valmir Mota, porque representa de fato também a direção da Escola João Paulo I. Além de ser psicólogo, também especialista em psicologia cognitiva comportamental e pós-graduando em psicologia comportamental. Muito bom tê-lo aqui conosco, Valmir, muito bom recebê-lo aqui. E eu queria falar sobre isso, né? Qual de fato é a intenção, né, da escola em discutir o momento do Setembro Amarelo, em participar dessas discussões que a gente sabe que são discussões importantes e delicadas também, como eu falava, né? Não é só discutir, tem que saber como discutir também. Muito bom tê-lo aqui, uma ótima tarde. Tudo bem, Fernando, obrigado pela acolhida. Em nome da Escola João Paulo, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. De fato, a Escola João Paulo tem esse projeto, né, dentro do seu trabalho, para além do Setembro Amarelo, é uma atividade que acontece todos os anos na Escola João Paulo. E o objetivo, na verdade, é provocar, né, os pais, né, os filhos para uma atenção maior, um foco maior na questão da saúde mental. Então, o Setembro Amarelo nosso, para além do Setembro Amarelo, acontece das 6h30 da manhã às 7. São meia hora muito rápida, passa muito rápido, mas a gente tenta trazer durante essa semana esse conteúdo, não é? Então a gente traz pessoas ali, como já Kleber Fialho vai falar, doutora Camille, não é? Outros psicólogos estarão no para além do Setembro Amarelo. Amanhã será eu que vou abrir essa atividade da escola, e o objetivo é esse mesmo, que a gente fale sobre saúde mental, que a gente fale sobre a própria questão do suicídio, né? Que a gente tem tanto medo de falar de um assunto, mas este assunto está dentro do contexto do dia a dia da nossa sociedade. Então é uma porta uma porta grande que a escola abre para poder provocar, não é, os pais nesse desejo de verdade darem uma atenção não só à questão física, mas à questão também da saúde mental, as próprias emoções, não é, os seus relacionamentos, como a forma de ler o mundo que está ao redor, os acontecimentos, como é que tudo isso afeta a nossa mente, a nossa saúde mental. Então as discussões vão por este caminho durante essa semana toda. Pois eu vou falar já das causas. Só para lembrar, todo esse trabalho vai acontecer através do Instagram da Escola João Paulo I. Então, é para os pais da escola, né? Mas é para a sociedade. Bastou entrar no Instagram da Escola João Paulo I, que vai poder participar desta meia hora, que vai amanhã, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos estar trabalhando com esse tema lá dentro da escola. Pois eu vou falar sobre causas já com o Kleber Fialho. Mas a gente está falando desse assunto e falando para pais de crianças. E aí eu quero trazer essa discussão, porque a gente imagina, né, ansiedade,
transtornos psicológicos, qualquer tipo de situação que possa levar a uma situação mais extrema como essa do suicídio, sempre para adultos que têm uma vida corrida, que têm uma vida agitada, pressão no trabalho, pressão em casa, enfim, problemas diversos. Mas está cada vez mais comum também, infelizmente, isso chegando nas crianças, né? Talvez daí também a necessidade de discutir com os pais. Na verdade, assim, de fato, lógico que esse tempo de pandemia que nós vivemos, ele fez com que crianças e adolescentes se ausentassem muito do convívio social, né? E isso levou com que crianças e adolescentes que já estavam mais reclusos, ou seja, mais já isolados por conta das ferramentas sociais que existem, ficassem ainda mais isolados, né? Então, essas crianças e esses adolescentes estão voltando para a escola. E a gente percebe, sim, né, mudança de comportamento, a gente percebe mudança de humor, a gente percebe dificuldades em relacionamento dentro da escola, a gente percebe crianças mais ansiosas, adolescentes mais ansiosos, crianças mais agitadas, adolescentes mais agitados, né? Se nós na escola percebemos, eu acredito que os pais também percebem, né? E a ideia é esta mesmo, né? É provocar um olhar, não é, mais refinado, uma escuta também, não é, mais refinada a essas crianças e esses adolescentes que estão na escola, mas que estão primeiro também dentro da casa, né, dentro de casa. Como é que pai e mãe estão vendo, o que eles percebem no comportamento, não é, no dia a dia dessa criança e desse adolescente. Então, claro que isso também será conversado, com certeza, nesses dias que vamos estar lá para o Além do Setembro Amarelo. Pois é, a gente bate um papo também com o Kleber Fialho, né? Ele é especializado em psicologia da educação, especialista em neuromodulação autorregulatória, neuropsicologia e psicologia do esporte, com ênfase no neurofeedback. Eu lembro que a gente participou de um outro encontro, Kleber, provocado também pela Escola João Paulo I, e me chamou muita atenção quando você falava, né, justamente dessa questão de ser cada vez mais comum esse tipo de problema em crianças, e inclusive trazendo, né, causas, né, bem claras para que isso aconteça. É muito bom tê-lo aqui conosco, quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente também, e eu queria provocar justamente isso. Por que esse público está cada vez mais vulnerável a problemas de ansiedade e problemas que podem chegar até mesmo a situação mais extrema, como que é o discutido no Setembro Amarelo, que é a questão do suicídio? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, amigos ouvintes, meu colega, amigo, Dr. Valmir. É muito bom a gente estar discutindo isso, inclusive estou colocando aqui na rede social para que a gente possa compartilhar informações, porque a gente não peca por excesso, né? A gente tem essa questão da preocupação de evitar um pouco a discussão para não gerar fomento a essas discussões. Realmente isso ocorre. Por outro lado, a gente precisa entrar na parte da educação da saúde mental. Então, o processo de educação, a gente precisa alertar sobre aquilo que nós estamos vivenciando. Fernando, em mais de 20 anos de profissão, e a gente já discuti isso com o Valmir em outras oportunidades, eu nunca vi situações tão emblemáticas com ideação suicida com crianças de 8, de 10, de 12 anos, inclusive de tentativa do suicídio. Isso é muito chocante, por assim dizer. Agora, por outro lado, a gente também tem uma distância muito grande, e isso é tema, inclusive, da nossa discussão lá nesse evento da Escola João Paulo, que evidentemente pega um pouquinho do tempo ali do início da manhã do trabalho e tal, mas é importantíssimo que tenha o pessoal acompanhar aqueles 30 minutos, mas alerta sobre temas, e serve para poder divulgar algumas questões. Nós vamos estar falando exatamente do que nós estamos vivenciando no século XXI. Existe um hiato aí muito grande. Nós temos, inclusive, não só na educação, também na medicina, na saúde, nós temos um hiato muito grande, que é práticas do século XIX, pessoas do século XX, como nós, criando sujeitos do século XXI. Então, a gente precisa entender qual é a dinâmica desse processo.
Se a gente fizer um pequeno paralelo, é claro que isso seria um tema para uma discussão muito maior, um tema para a gente poder pensar e refletir sobre isso, mas observem, ouvintes, e quem tem mais de 30 anos, quem tem mais de 40 anos, pode entender exatamente o que nós estamos falando. Eu tenho comparativos, porque eu trabalho especificamente nessa área de neurociência do comportamento, nessa parte de modulação cerebral, então, nesses últimos 20 anos, a gente tem comparativos do que seria criança de 20 anos atrás, do que seria crianças dessa época. Não só, Valmir, por questões relacionadas ao pós-pandemia, mas também por uma mudança efetivamente de hábito e de processamento. Hoje a gente está muito mais visual, vocês podem observar, e quem está ouvindo, os ouvintes, quem está nos acompanhando inclusive na rede, é importante acompanhar o Instagram aí da Escola João Paulo, Escola JPI, né? O I como se simbolizasse o primeiro, e o meu Instagram, @FialhoKleber, que a gente traz discussões sobre isso, porque é importante usar a rede como conteúdo, não só como diversão. Então, para vocês terem uma ideia, a humanidade, Fernando, vamos pensar em termos históricos, em termos de evolução, desenvolvimento. A humanidade, até o século XIX, levou muito tempo para poder pensar sobre discussões coletivas, inclusive de saúde. A medicina não é efetivamente uma intervenção, talvez científica, mas uma intervenção de prática, e não é vinculada à saúde. Você fala, como assim, Kleber, que medicina não é vinculada à saúde? O que nós temos de ganho da saúde, veja, com mais evolução da medicina, se deve efetivamente a uma mudança de sanitarismo, de saneamento básico. Então, até o século XIX, nós tínhamos uma sociedade em que as pessoas morriam muito cedo, por 40, 50 anos, por coisas bobas, né? E que com a mudança, nós temos menos de 200 anos, que aconteceu uma mudança revolucionária que permitiu com que a gente pudesse viver acima dos 70 anos. Kleber, mas isso o que é que tem a ver? Olha, tem a ver tudo. Porque a gente tem a questão do choque de geração e a gente tem a questão da tecnologia. Para você ter uma ideia, até 1950 não se falava em transmissão de informação tão rápida. E aí veio televisão, veio a otimização do rádio, mas nós temos menos de 50 anos, ou mais um pouquinho de 50 anos, que aconteceu uma revolução absurda na humanidade, que foi a velocidade da informação e a era da tecnologia. Então, em menos de 50 anos, nós estamos falando de uma mudança que não ocorreu em 20 mil anos de evolução da humanidade. Então, isso tem uma diferença completa, inclusive na formação cerebral. Pois é, eu queria tocar nesse ponto. Eu não poderia encerrar nosso papo sem tocar nesse ponto específico. Acredito que na própria live, até com mais tempo, você vai conseguir falar um pouco sobre isso. É um assunto que daria programas inteiros, não é um programa inteiro não, vários programas inteiros, porque é uma discussão muito importante, mas que é a questão das telas, né? Você falou aí dessa revolução tecnológica, a gente está falando nesse momento aqui para o rádio, né? Pessoas estão ouvindo a gente no carro, em casa, na empresa, trabalhando. Estamos ao vivo no YouTube, então o pessoal está acompanhando a gente na televisão, na tela do celular, na tela do tablet, do computador, no seu Instagram, as pessoas estão acompanhando também na tela do celular. Ou seja, é muita informação ao mesmo tempo na cabeça das pessoas. O quanto que isso exerce influência para as crianças, o tanto que... E aí a gente está falando até da questão da neuropsicologia mesmo, né? Que tipo de influência que exerce, né, na criança, influência até física mesmo, né, na criança, além de comportamental. O quanto que a tela pode ser vilã nesse processo? Então, Fernando, isso, como você bem falou, é uma discussão que envolve a gente pensar em vários programas ou em vários momentos de discussão, ou criar seminários, ou criar discussões. Os pais precisam estar atentos, a escola, os professores, né? Valmir sabe disso, porque a Escola João Paulo é uma escola que tem uma preocupação nesse desenvolvimento, não só um desenvolvimento voltado para a educação do século XXI, mas absorver aquilo que deu certo no século XX e fazer com que haja esse conectivo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem um cérebro que é inundado de informação visual, que eu chamo hoje de, digamos, um cérebro digitalizado, virtualizado. Nós que tivemos uma educação sem a técnica digital e virtual, tem um cérebro que seria analógico, análogo ao conhecimento. Você precisa de uma experiência concreta para absorver o conhecimento. Hoje as crianças se valem de informações visuais e de reproduções. Isso muda a topografia do cérebro. Isso muda, inclusive, a expectativa da ação.
Então, hoje as crianças estão muito preocupadas na execução imediata. E ao se preocupar com execução imediata, também cria o que a gente chama de ansiedade de execução. E quanto maior essa ansiedade, maior a probabilidade de frustração. E aí a frustração é o gatilho para os processos de transtornos de humor e os processos envolvidos aí a questões de tentativa, de ideação suicida ou de não pensar que a vida vale a pena. Então, por quê? Porque existe uma precipitação muito grande de informação e não se vive a consolidação da informação em fases. Então, hoje a gente tem a velocidade muito grande como você bem falou. Vamos pensar o seguinte, há pouco menos de 30 anos, como que era a gente poder se comunicar com o pai quando o pai não chegava na escola e estivesse atrasado? Tinha que pedir para o tio ligar, fazer uma ligação para que essa ligação chegasse no telefone de casa, se a casa tivesse telefone, se não era o telefone do vizinho. Exato. Correto, Valmir? Tá correto isso? Não, e aí tinha que chamar alguém e essa ligação não poderia demorar, porque tinha que ser rápido, ou então se você ligava de ficha, para poder comunicar com a informação, chamar. Então, tinha todo um processo. Hoje, você manda uma mensagem no WhatsApp e espera que a pessoa imediatamente responda. E se ela não responder, você ainda critica, falando, você visualizou e não respondeu? Então, cria uma expectativa de resposta muito imediata. Eu estou falando de um exemplo simples. Sim. Se nós pensarmos em outras coisas mais complexas, né? A gente tem uma mudança dessa estrutura e aí as pessoas estão condicionadas a querer responder as coisas de maneira rápida. E aí não tem paciência. E se não tem paciência, aumenta a agressividade. Se aumenta a agressividade, aumenta essa exigência do ambiente. Observem aí, quem está ouvindo, quantas coisas poderiam ser resolvidas quando a gente ensina, por exemplo, passo a passo, ensina o processo da aquisição visual, de movimento, auditiva. Então, se você tem uma criança em que você inunda essa criança de coisas, antes do processo acontecer, evidentemente que vai acontecer uma disfunção. Então, a gente tem que pensar isso. Aí, o que é complicado? Os pais não estão preparados, nem pais, nem escola, nem medicina, não estão preparados para lidar com situação do século XXI, porque são pessoas do século XX usando técnicas do século XIX. Imagina. E aí? Resolve esse problema aí, esse abacaxi, meu querido? Pois como eu falei, é um assunto que daria programas e mais programas. Infelizmente, eu preciso entregar o horário, né? A gente terminou nosso horário. Mas eu acho que não vai faltar oportunidade. É importante, viu, trazer o Kleber novamente, trazer o Valmir novamente aqui, para a gente falar um pouco a respeito desse assunto. Parabenizar a Escola João Paulo I por provocar esse assunto, que é um assunto delicado e que, por ser delicado, precisa ser, de fato, provocado e debatido. Né? Começa amanhã com o próprio Kleber Fialho, né? Amanhã, às 6h30, eu faço a abertura. Você, certo. Né? Aí depois, na quarta, é Kleber. Na quinta, é Camille, doutora Camille, que é psiquiatra de infantil e infanto-juvenil também. De adolescente, infanto-juvenil. E na sexta-feira, se eu não me engano, professor de educação física. Tem professor Cirlei. Professor Cirlei, sim. Pois é, muito bom tê-lo aqui, muito bom falar a respeito disso. Conversamos com o Valmir Mota e com o Kleber Fialho, psicólogos, né? Falando a respeito dessa questão do Setembro Amarelo e para além do Setembro Amarelo, que é a discussão provocada pela Escola João Paulo I. Assim a gente encerra